Olá, estamos ao vivo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Oi, Mariana, bem-vinda. Estamos em live, na nossa terceira live dessa série A Mediunidade em Mim. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a essa terceira live. Essa série em que eu estou com esse propósito, né? É a série que eu vou te ajudar a resolver questões e dúvidas que ficam ali martelando na cabeça tua, que é médium. Muitas questões que, por mais que você fale para alguém, dificilmente, se não for médium, não entende. E se não for médium com experiência e conhecimento, também não vai compreender. Muitas vezes nós somos vistos como diferentes e somos no sentido de compreensão. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa série A Mediunidade em Mim. Hoje com o tema Tenho sonhos que acontecem, sou médium? Então nós vamos trazer uma abordagem, pensamentos e reflexões, conhecimento, conteúdo em torno desse universo dos sonhos no contexto da mediunidade. Eu sou Tato Cunha, médium, oraculista e sacerdote, e te convido para estar comigo nesses próximos minutos para aprendermos um pouco mais sobre sonhos e mediunidade. Bem, falando nessa questão da mediunidade, de sonhos, primeira coisa, vou até falar de novo aqui o tema, olha só, tenho sonhos que acontecem, sou médium, tem um questionamento aí nesse tema, eu gosto muito de fazer isso, porque é perguntando que nós encontramos as respostas, ok? Quando a gente lê esse tema, a gente observa que é alguém afirmando que tem sonhos que acontecem, sonha com coisas que acontecem, que se realizam, uma premonição, e aborda o universo dos sonhos e pergunta se é médium. Bem, vamos pensar a primeira coisa na questão dos sonhos. Analisar sonhos, falar sobre sonho, é algo é um leque muito grande, muito diverso, né? Cheio de diversidade, diversificação. Os sonhos são interesses de épocas antigas da antiguidade. Lá na antiguidade, os sonhos sempre instigaram pessoas, mexeram com pessoas, até os dias de hoje. Porque se a gente parar para pensar, todo mundo sonha. Ah, tá, eu não sonho não. Te dou certeza, a gente vai já falar sobre essa questão das pessoas que dizem que não sonham. Mas, desde tempos da antiguidade, os sonhos são objeto de interesse das pessoas. Questionamentos. O que é isso? Por que eu sonhei com isso? Por que eu sonhei com aquilo? Então, se a gente observar no universo dos sonhos, tem muitas observações, interesses e questionamentos, tanto dentro quanto fora da ciência. Tem esses questionamentos, mas as respostas, de que maneira nós podemos encontrar essas respostas? O que nos trazem? Eu não vou mergulhar profundamente em questões ligadas à ciência, porque o nosso objeto aqui, o nosso contexto é outro. Mas nós estamos trazendo uma reflexão em torno da definição de sonhos, das observações em torno desse universo. Porque se a gente parar para observar, existem muitas crenças, e a gente não está aqui para julgar o que está certo e o que está errado. Existem muitas crenças em torno do que são sonhos. Pessoas que, eu sonhei com tal coisa, é tal coisa. Eu sonhei com isso, é aquilo. Né? Tipo, eu sonhei com morte, é casamento. Sonhei com casamento, é morte. Sonhei com dente caindo, morte. Eu tô tão morte, né? Então, eu sonhei com cobra, traição. Será que é isso? Lá atrás, hoje em dia ainda tem, mas lá atrás os sonhos eram muito vistos como algo do divino.
né? Eram muito vistos como a inspiração do divino, o divino nos buscando, nos buscando no sentido não para levar, às vezes sim, mas o divino nos buscando para se comunicar conosco. Era muito essa visão em torno do que eram os sonhos, né? E se a gente observar, faz parte da vida e não importa cultura, não importa civilização, idade, cor, todo mundo sonha, todo mundo passa por essa experiência, né? As dúvidas vêm em torno do que eu posso interpretar, do que eles verdadeiramente significam, de que maneira eu posso estabelecer a origem desses sonhos, meus ou de uma pessoa determinada, de que maneira eu posso estabelecer o que de fato são esses sonhos, qual a função deles na minha vida, de um determinado sonho ou de um determinado indivíduo, e principalmente, né, o significado desse sonho. Então isso tudo são questões que são levantadas por muita gente há muito tempo, porque o sonho está presente na vida de todos nós. Então muitos viam antigamente como algo divino, depois foi passando o tempo, vieram civilizações, vieram pensadores que começaram a levantar questionamentos, levantar reflexões em torno dos sonhos com aspecto filosófico. Então temos uma abordagem divina, espiritual, e mesmo nesse campo da espiritualidade é uma diversidade muito grande de crenças e em torno do que são os sonhos, o significado deles. Volto a dizer, não estamos aqui para dizer o que é certo e o que é errado, porque hoje em dia tem muita gente cheia da verdade, né? Eu fico observando nas redes sociais, pessoas escrevem até bonito, com uma inteligência, com uma organização, e aí com ideias diferentes, só que com uma afirmativa absurda de que aquilo é verdade, é uma verdade universal. E aí outra pessoa que escreve tão bem quanto, mas completamente o contrário, afirma também que é uma verdade universal. Então a gente vê o que é a verdade universal. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e a gente precisa analisar, refletir em torno de situações, em torno de teorias, para que aquilo que fizer sentido para mim, a gente traz, que é o que eu estou trazendo para vocês. Então eu observo que, se a gente analisar os sonhos, tinha uma visão mais para o divino, depois para o filosófico, questionamentos diversos, e a gente pode observar nos dias de hoje, mesmo nos dias de hoje, sem aprofundar tanto, mas no ramo da ciência, da própria psicologia, discordâncias. Quando eu venho falar aqui, eu sempre faço um estudo, uma pesquisa em torno do que está, né, daquela determinada temática, mesmo porque são assuntos da minha especialidade, daquilo que eu gosto de estudar, que é a mediunidade. Mas falando o que eu estava comentando agora sobre os sonhos na ciência, a gente consegue encontrar divergências aí. Profissionais que têm opiniões diferentes, que seguem teorias diferentes. E aí você vai ler, analisar, observar e formar o teu pensamento a respeito, para ver que faz sentido. Inclusive eu vou postar, para quem me segue, está lá no canal do Telegram. Esse canal do Telegram eu sempre posto conteúdos a respeito de mediunidade, mas de uma maneira, digamos assim, sem formalidade. Aí posso gravar vídeo, dou dicas e passo alguns conteúdos. Vou compartilhar com vocês lá no canal do Telegram. Quem não está lá, te convido a me seguir. Está na minha bio do Instagram. E é só clicar em Saiba Mais também na página do Facebook. Eu vou compartilhar lá no canal uma revisão feita, que eu achei bem interessante, de trabalhos entre 2001 e 2011. Essa foi uma revisão da literatura científica nacional em torno do tema sonhos, dentro da ótica da psicologia. Então traz interessantíssimas reflexões. Quem quiser dar uma olhada, que eu vou postar lá esse artigo, esse trabalho bem interessante de revisão. Se não me engano, foram 8 trabalhos que foram revisados. É bem interessante. Só que o que eu vou abordar aqui, estou fazendo essa introdução, mas o que eu vou abordar nessa live é a visão dos sonhos
no contexto da mediunidade. Eu não vou abordar a visão dos sonhos dentro da psicologia, das diversas formas disso, daquilo, não. É dentro do contexto da mediunidade. Interessante a necessidade da gente compreender sempre isso. Por que eu estou enfatizando? Por que eu falei 2 vezes o tema da live de hoje? Porque se a gente observar o tema, tem os sonhos que acontecem, 2 pontos. Sou médium. É a observação dos sonhos no contexto da mediunidade. Ah, mas eu não acredito em mediunidade, então por que você está aqui? Então por que você visita uma postagem sobre mediunidade? Ah, mas a minha visão de... Por que eu estou falando isso? Porque a gente observa que no campo dos estudos e diversas áreas da humanidade, eu noto pessoas discutindo em torno de um tema, de um mesmo assunto, com ideias diferentes, porque elas têm bases teóricas diferentes. Então, se elas têm bases teóricas diferentes, elas precisam alinhar isso, porque senão não vão chegar a conclusão nenhuma. E outra coisa, muitas vezes pessoas discutem opiniões com bases teóricas diferentes e com a intenção de impor o que elas querem, o que elas acham que é certo para outras. E muitas vezes isso gera situações desnecessárias, porque o instinto do estudar, do aprender, eu vou pesquisar, eu vou verificar as bases do conhecimento que eu estou buscando e eu vou ouvir ou ler outras opiniões e formar a minha opinião em torno daquilo. Então, os sonhos têm várias definições. É óbvio que a gente vai encontrar diversas definições, dentro e fora da ciência. O que eu estou trazendo é uma definição dentro do contexto da mediunidade. Por isso, falando em bases do conhecimento, se eu falo mediunidade e a questão é, eu que sonho com sonhos que acontecem, eu quero saber se eu sou médium, é preciso parar para pensar o seguinte: você sabe o que é médium? O que é mediunidade? Se eu perguntasse para cada um aqui que me respondesse, me responde aí o que é, com as tuas palavras, o que é mediunidade. Podem ser que teremos respostas diferentes aí em torno do que é mediunidade. Palavras, né? Mas o fundo pode ser o mesmo. Agora tem gente que talvez tenha uma visão completamente diferente. E aí isso vai influenciar. Por isso que eu falo que a importância da base teórica. É que nem pessoas querem discutir sobre a própria mediunidade, uma não acreditando em espírito e a outra acreditando. Se uma pessoa não acredita em espírito, é óbvio que ela não vai acreditar em mediunidade. O que ela está fazendo discutindo aquele assunto? E o que a outra pessoa está querendo discutir com aquela criatura? Faz sentido? Bem, falando em bases, antes de adentrar a questão dos sonhos, a gente começou dos sonhos dentro do universo da mediunidade. Já que eu estou falando em mediunidade, é preciso a gente pensar o que é mediunidade. Não vou aprofundar aqui, mas vou te convidar para visitar o meu canal do YouTube, que lá tem live onde eu explorei muito definição de mediunidade, inclusive na série de médium para médium, inclusive na primeira live dessa série, A Mediunidade em Mim, também falando sobre mediunidade. Então, qualquer dúvida que você tiver, manda uma mensagem para mim, ou visita lá o meu canal do YouTube, te inscreve, sinaliza lá para receber as informações quando eu postar algo novo no canal, e você vai acompanhar, vai olhar como uma biblioteca os temas, os assuntos, observa lá o que eu falo. Às vezes eu coloco um tema e tem subtemas ali, fala, tem aqui, eu vou ver, eu vou anotar e eu vou questionar qualquer dúvida que tiver, é só perguntar. Então, vai lá. Mas eu vou trazer um pouco aqui rapidamente a definição do que é mediunidade. O que eu posso dizer a respeito de mediunidade? Mediunidade é uma capacidade, faculdade, né, pode ser, uma capacidade que permite que o indivíduo sinta, num grau mais intenso ou menos intenso, a presença de forças espirituais. Espíritos, entidades, deuses, mundo espiritual, mundo extrafísico, extracorpóreo, não importa o nome. Então a mediunidade é aquela capacidade que permite um indivíduo perceber em maior ou menor intensidade a influência do mundo espiritual.
Ponto. Então, sempre que o indivíduo possua essa capacidade, nós chamamos esse indivíduo de médium. Médium é todo indivíduo que sente, num grau mais intenso ou menos intenso, a presença e a influência dos espíritos. E uma curiosidade, médium vem da palavra do latim medius, medium, que significa intermediário, aquele que está no meio. Ele não esse termo não se refere a inteiro ou menos inteiro, a completo. A gente tem mania de brincar no mundo meio mediúnico e a gente fala assim: eu sou médium, eu não sou nem alto nem baixo, sou médium. Então, o médium é aquele intermediário, é aquele que serve de conexão entre dois lados, no caso, o mundo espiritual e o mundo material. Bem, trouxe aqui as definições rapidamente sobre mediunidade e médium. Já trabalhamos isso aí, já comentei. Agora, no contexto dos sonhos. Tato, eu queria que você trabalhasse bem essa questão dos sonhos, quando a gente sonha que acontece, para saber se isso eu posso afirmar que sou médium ou não. Bem, existem várias explicações, como eu já falei para vocês, dentro e fora da ciência, mas a nossa proposta aqui, como espiritualista que eu sou, reencarnacionista, médium, com toda uma vivência dentro da mediunidade, é trazer uma visão do homem integral. Por quê? Porque tendo uma visão do homem integral é ver todas as formas de expressão da criatura humana, do ser humano, do indivíduo. O homem, dentro de uma visão reencarnacionista, espiritualista e integral, ele não é somente psique, mente e corpo físico, matéria. O homem não se limita somente em dois corpos, o mental e o material. O homem é um indivíduo, é uma individualidade, é um ser espiritual que não morre nunca. Que tem um corpo espiritual, tem um corpo emocional, uma expressão da sua emoção, tem esse corpo material. Portanto, olhar o homem com dois corpos, é preciso quebrar essa visão para que possamos refletir juntos a respeito dos sonhos e mediunidade. Ok? Então, o homem, ele não é somente corpo e psique ou mente. Ele é um indivíduo, um ser espiritual. Somos espíritos. Quando nós vamos dormir, é uma necessidade fisiológica, o nosso organismo físico precisa dormir, e aí inclusive é um grande desafio nos dias de hoje, até como profissional de saúde e homem da ciência que eu sou nutricionista, para quem não sabe, e é uma coisa que a gente fala muito, e é um grande desafio para todos nós, porque a gente vive um mundo muito louco, né? Muito alterado, ainda mais esse ano de desafios de pandemia, e que mexe com toda a nossa ansiedade. Mas há estudos aí publicados, há trabalhos e inclusive terapias que a gente propõe em consultório para a melhora do sono, para a higiene do sono. Porque há mais do que comprovado da necessidade fisiológica de dormir. A gente precisa dormir. Porque no ato de dormir que muita coisa se regenera, se desintoxica. Mas eu não vou aprofundar muito nessa área fisiológica. A gente vai falar da espiritual. Quando o meu organismo começa a relaxar, que está desintoxicando os neurônios, que está trabalhando toda a necessidade de reposição do que precisa do meu organismo, o meu corpo físico está relaxando e eu, espírito, começo a sair do meu corpo. Quase eu deixo aqui cair, é emoção. O meu corpo, imagina que aqui é o corpo físico, tá? Estou dormindo. Quando eu começo a relaxar, não precisa relaxar profundamente não, aquele sono profundo de mexer os olhos, não. Começou a relaxar levemente, o corpo espiritual que se expande, o espírito começa a parcialmente se desprender do corpo. E quando a gente dorme, nós saímos do corpo, nós espíritos. Saímos parcialmente do corpo, tá? Por que precisa sair parcialmente? Porque se eu digo que sai totalmente, é o desencarne.
é a morte física. E isso, a gente não morre. Por isso que alguns dizem, até em tese, teoricamente, a gente morre todos os dias, porque a gente sai do corpo. E quando a gente desencarnar, que vai chegar o dia, né, nós vamos sair definitivamente do corpo. Os vínculos vão ser quebrados, naturalmente ou não. Mas durante o sono, nós saímos parcialmente e ocorre essa vinculação ainda, ela permanece. Então, nesse momento que eu estou relaxando o meu corpo e eu saio dele, eu começo a me desligar parcialmente. Vou para onde, Tato? Não sei, aí o problema é teu, você que lute. Para onde nós vamos? Para onde mais te atrai. O que que você aspira no teu dia a dia? Onde é que estão os teus pensamentos? Quais são os teus desejos? Tem pessoas que vão trabalhar, ajudar grupos de trabalho no mundo espiritual, de desencarnados e encarnados. Tem pessoas que vão participar de reuniões de trabalho no próprio país, na própria cidade ou até fora dele. Tem pessoas que fazem parte de equipes de trabalho e que incessantemente estão lá contribuindo para a ajuda aos outros, ao progresso, né? A mudança, ao desenvolvimento de toda a humanidade. Mas tem gente que não está comprometida com a responsabilidade com o outro. Ou seja, está num processo bem egoísta, bem de si mesmo. Então vai para outros lugares. Aí a pessoa vai. E ela vai, o espírito vai e vai viver experiências ligadas a diversos espíritos ou lugares. Nesse momento que vai viver experiências, depois ele retorna. E quando retorna, as impressões vão ficar no seu consciente. Algumas vão para o inconsciente. E aqui eu vou dar um pause para voltar e mergulhar nessa temática, nessa parte aí. Mas eu vou só fazer uma observação. Nem todos os sonhos, eu não estou aqui, né, para dizer isso, nem todos os sonhos são de ordem espiritual, tá? Espirituais. Há sonhos que são expressões de processos e conflitos da nossa mente e que no momento que eu durmo é um processo natural, mental, que ocorre essa libertação de questões que estão me afligindo. Quando eu estou com aflições e gerando algum conflito, aquilo vai acontecer o quê? Eu vou dormir e aquilo vem. Vem como momentos, imagens, cenas que não tem nada a ver com espiritualidade, com experiência com outros espíritos, não. É um processo da nossa mente. Isso é óbvio, isso acontece, isso faz parte de todos nós. Um exemplo, digamos que você tem aquela preocupação, ocorreu uma situação de alguém entrar na casa e você... Vou fazer uma coisa mais fraterna, né? Nada de alguém entrar na casa. De repente você viu uma aranha caranguejeira na porta da tua casa. E você ficou preocupado. Falou, meu Deus, eu tenho que mandar limpar a casa, tenho que mandar limpar a casa, tenho que mandar limpar a casa. Aquilo virou uma perturbação, gerou um conflito. Você dorme e sonha com a aranha caranguejeira entrando na casa. Um exemplo. Ou seja, são processos da tua mente que geraram um conflito e ao dormir há uma necessidade mental de libertar esse conflito. E aí você tem um sonho com imagens, com cenas. Né? Todo mundo acontece isso. Tato, eu nunca sonhei. Você não lembra do sonho, mas todo mundo sonha. Todos nós sonhamos. Tem pessoas, espíritos, nós somos espíritos, né? Que não dizem que não sonham, porque quando saem do corpo, vão viver as experiências, mas quando voltam, imprimem no inconsciente atual as impressões do sonho. Ou seja, tudo aquilo que passou, que vivenciou no mundo espiritual durante o sono, quando o espírito retorna, ele imprime no inconsciente atual. Se imprime no inconsciente, não vai lembrar. Então, tem gente que então vive a vida toda, uma encarnação toda, sem sonhar um sonho. Olha, até hoje, das pessoas que eu já perguntei que dizem que não sonham, pelo menos uma vez já sonharam. Não sei se tem alguém que viveu uma vida toda, a gente teria que fazer uma pesquisa, né? E sem sonhar nada.
Fato é que todo mundo sonha, porém não lembra. O espírito manda lá na hora de retornar para o corpo, lá para o inconsciente. Os motivos, Tato, são diversos. Tá? Às vezes o espírito não quer perturbar a si mesmo com experiências que ele viveu durante o sono. Fenômenos psicológicos mesmo, processos dele que ele traz de outras vidas ou até dessa. Temores, medos, né? Bloqueios. Então, esses temores, esses processos bloqueiam lembranças dos sonhos daquela criatura. E aí volta para o corpo e não lembra de nada. Fora que tem processos de influência fisiológica, e aí teria que ter poderia fazer um tratamento fisiológico, psicológico, né, de multidisciplinar. Sim, poderia. Tem pessoas que já têm, além dessa situação, tem pessoas que lembram. E aí a gente vai observar que algumas situações de sonhos, alguns sonhos não são de ordem espiritual. São expressões de conflitos nossos, medos ou coisas que a gente acabou de ver, ficou na minha memória e quando eu dormi, aquilo se exprimiu na minha mente, né? Agora, sonhos nítidos, tá? Eu tenho sonhos em 3D. Eu tenho sonhos bem detalhados. Existe isso é real, né? Porque eu sei que é real. Sim, é real. Eu acredito em você. Tem sonhos bem nítidos, tem sonhos fragmentados, tem sonhos coloridos, tem sonhos preto e branco. Há algumas teorias que colocam o seguinte, e que para mim faz sentido dentro das observações que eu faço há anos, comigo e com outras pessoas. Sonhos muito fragmentados, sabe, flashes, símbolos, imagens, são referentes a isso que eu falei para vocês, de ordem mental, inquietações que não foram digeridas no nosso dia a dia, aquelas angústias, perturbações, um estresse muito grande, e aquilo vem com sonhos fragmentados. Eu não sei o que eu sonhei, só sei que uma impressão disso, eu sonhei com eu já sonhei com artistas, gente, com pessoas que eu já sonhei com uma artista muito famosa e que eu estava num rio, num flutuante, que era uma casa dela, flutuante, e ela no meu colo, desabafando, falando sobre a vida dela. Ela não sabe nem que eu existo. Mas eu estava lá, né, no sonho. Então pode ter sido situações de inquietações, mas como eu sou fã, ficou na minha memória e sonhei. Mas pode ser que eu tenha encontrado com ela. Mentira. Então, se você não quiser acreditar, o problema não é meu, né? Mas existem possibilidades desses encontros durante o sonho, durante o sono. Nós saímos do corpo físico e vamos encontrar amigos, entes queridos que moram em outros países, estados. Existe isso. Existem essas situações. Tato, você falou em sonho fragmentado, mas você falou também em sonho preto e branco. O que seria sonhar em preto e branco? Existem teorias que comentam a respeito de o sonho preto e branco serem clichês, expressões do nosso inconsciente. E sonho colorido, Tato? Lembrança de experiências reais. Então, sonhos coloridos, com muito detalhe, quando você lembra de mínimos detalhes, é que o espírito, né, nós, quando voltamos para o corpo físico, trazemos essa memória, essa experiência toda que tivemos durante o desdobramento, a saída do corpo físico, continuamos a lembrar e imprimimos no nosso consciente esses encontros, essas experiências. E elas são muito vivas, elas são muito nítidas. Ao passo que pessoas falam com uma riqueza de detalhes tão absurda que você pode falar assim, essa pessoa está mentindo, não é possível. Tudo bem que tem gente que mente, mas existem casos sim da pessoa sonhar colorido, eu costumo dizer em 3D, porque ela lembra com uma riqueza de detalhes. Até aí, ok. É dito também que a gente só sonha com aquilo que a gente traz na memória dentro do que eu vivi, do que eu vivenciei no mundo espiritual. E lembrar o seguinte, Tato, então me diz aí, só para eu alinhar na minha cabeça. Tem sonhos que eu sonho, são fragmentados e são preto e branco, são clichês, fragmentos, situações do meu dia a dia. Sim. Processos da minha mente. Sim. Influência do meu organismo. Sim. A parte de alteração fisiológica também vai alterar nos teus sonhos.
inclusive drogas. Existem medicamentos que têm reações, a pessoa toma e ela tem probabilidade de ter pesadelos, tá? Porque toda uma alteração da sua fisiologia e que afeta a sua mente, portanto, durante o sono, os seus sonhos. Tá? Existem casos assim também. Ainda nem cheguei na mediunidade, vocês estão vendo? Porque é preciso da base, para a gente ir formando o pensamento junto. Tem pessoas que sonham com entes queridos. Quem aqui nunca sonhou com entes queridos? Perdão. Então tem casos de pessoas assim, acabou de desencarnar alguém, acabou de falecer, então ocorreu aquele desencarne, a pessoa está muito abalada e ela sonha com aquele seu parente, aquele seu ente querido. O que pode ser isso? Não necessariamente seja um encontro com aquele ser desencarnado. Ainda existe essa outra situação, que são várias. Muitas vezes a pessoa está em choque, aquele choque emocional, mental, né? Um desafio, a perda de entes queridos, muito grande, só sabe quem passa, uma dor profunda, e a pessoa arquiva o choque muito grande. Após esse choque, o inconsciente da pessoa vai arquivando imagens perturbadoras, que vai mexer com muita dor. A pessoa está no luto, está abalada. Então, no momento que aquela dor, aquele choque da perda de um ente querido promoveu um arquivo de imagens perturbadoras no inconsciente daquela pessoa. Ela vai e dorme. No momento que ela dorme, ela relaxa. E ali, imagens eclodem, se expressam do seu inconsciente em sonhos cheios de tormentas, sonhos atormentadores, né? Atormentados, pesadelos, e vem em forma de imagens que às vezes ela não entende, e no meio dessa imagem ela sonha com um ente querido que desencarnou. Mas isso não implica que ela tenha encontrado com esse ente. Porém, existem sim sonhos de encontros verdadeiros e reais entre pessoas afins, pessoas que se amam e pessoas que se odeiam também, tá? Não é só o lado bonzinho, não. Então, tem entes queridos que já desencarnaram e a gente sonha. Quem aqui nunca sonhou? Fala, gente, eu sonhei, foi tão real. Eu olhei nos olhos da pessoa. Eu recebi um abraço que eu acordei com aquela impressão do abraço. Eu despertei sentindo o toque na minha pele. Quem aqui nunca teve esse sonho? A pessoa falou tal coisa para mim. A voz dela está ecoando na minha mente. Eu acordei como que ouvindo aquela voz. Quem aqui nunca passou por isso? E falando de ecoando na minha voz, quantos de nós, além de entes queridos, que sonhamos e aí são encontros com eles, sim, alguns para trazer mensagem de conforto, de alerta, de aviso, de orientação ou de revolta, depende da pessoa, né, do espírito. Quantos de nós, a gente vai dormir, né, quando a gente está vendo a TV, dá aquela cochilada assim que o olho já vai revirando, você dá aquela cochilada que só um olho cai, e quando você vai dormindo, você ouve alguém falar alguma coisa? Já aconteceu isso contigo? De ouvir uma palavra, uma frase, conversas, como se você estivesse ouvindo longe, mas você ouve e aí você desperta. A gente já estava sonhando, estava ouvindo coisas. Na verdade, são percepções de espíritos que estão ali, próximos a ti, ou para onde você já estava em conexão espiritual. Então isso também acontece. Muitos sonhos têm caráter de premonição. Pessoas que sonham e acontece. Tenho certeza que todo mundo aqui já teve algum. Ou conhece, no mínimo, alguém que já aconteceu isso. Então, mulheres estão grávidas e o marido sonha se vai ser menino, que é menino, quando vê, faz o exame, é menino. Ou sonha que é menina, é menina. Ou então sonha com gêmeos. Não, mas será gêmeos? Aí viu? Gêmeos. Quantas pessoas sonham que vão reencontrar? Aconteceram já situações de sonhar com alguém, a pessoa disse o nome,
a outra pessoa foi para um congresso internacional e encontrou. Eu falei, meu Deus, é o homem do meu sonho. E era o mesmo nome que essa pessoa disse. Eles se encontraram durante o sono, quando saíram do corpo. Quantas vezes a gente encontra experiências de sonhar com alguma situação e você vê aquela situação acontecendo e ela acontece. Isso é possível? Sim. Eu vou já explicar as teorias em cima disso, mas é perfeitamente possível. Se é mediunidade ou não, a gente vai já trazer a resposta. Então, muitas vezes eu posso sonhar com cenas que vão acontecer, e aí tem uma particularidade, tá? Tem gente que sonha com a cena direitinho do que vai acontecer, e tem gente que sonha com símbolos, que para ela trazem significados, que já é uma outra coisa. A gente está abordando aqui, são pessoas que têm aquele sonho nítido, olha, vai acontecer tal coisa, eu vi direitinho, assim, assim, e fala. E acontece. Tem pessoas que têm sonhos com cenas e falam assim, gente, eu sonhei com pessoas que eu não conheço, mas no sonho tinha uma amizade. Ou então, gente, eu sonhei com uma pessoa que eu era apaixonado por ela. Era um amor muito grande. E eu abraçava e a gente se beijava, Tato. Eu falei, sim, eu acredito. Isso não é só sonho, né? Uma divagação da mente. Reencontros. Ou lembranças de experiências que você teve em outras encarnações. Ou encontros com afetos que estão encarnados em outros países ou cidades. Ou desencarnados no mundo espiritual. Então, existem premonições, sim, sonhos premonitórios. Existem sonhos que eu estou lembrando de experiências do passado, recordando cenas passadas e de vidas passadas, que é diferente. Às vezes eu sonho com uma situação que aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade. Acontece isso. Com 15 anos, 10 anos, 6 anos. E os sonhos que são libertação da mente, né, querendo se libertar de cargas emocionais que estão nos afligindo. Temos aqui, deixa eu ver, um comentário. Não consegui ler. Vinícius, tu, pim, clean. Eu não entendi. Interferências através dos sonhos. Aí é uma observação importante. A gente já está falando dos tipos de sonhos, como eu posso identificar, e se você observar, você já teve experiências diferentes de sonhos, né? Na tua própria vida. Agora, uma coisa que acontece demais são interferências espirituais perturbadoras, maléficas durante sono, ou seja, refletido no sonho. Alguns espíritos maléficos, perturbadores, espíritos maus mesmo, têm intenção de promover a desordem, né, e fazer o mal aos outros, eles promovem aparições bem tormentosas. Eles promovem situações que promovam até choque mental na pessoa. Já acompanhei um caso de uma que teve um sonho muito feio. Ela contou o caso depois, quando ela melhorou. Ela não teve uma melhora 100% na época, mas melhorou bastante com o tratamento espiritual. E ela estava sonhando e viu um ser todo deformado, né? Uma coisa bem feia. E ele olhou para ela e se apresentou. Ela acordou com aquela impressão muito forte e viu. E aí dali ela entrou em choque, ativou nela um transtorno bem complicado, que ela teve que fazer tratamento espiritual e o tratamento com o psicólogo e com o psiquiatra. Isso é possível acontecer. Existem casos de espíritos maldosos, maléficos, que promovem cenas bem complicadas para poder perturbar pessoas, nos perturbar através de sonhos. Sabe aquele sonho que você acorda, parece que você está morrendo? Viu alguma cena muito feia e que agora são pesadelos. Isso acontece até com crianças, principalmente crianças até os 7 anos, em que a reencarnação não se completou totalmente. É importante que quem cria
o pai, a mãe, quem cuida, acolher a criança que acordou de um pesadelo, envolvê-la, passar para ela sentimento de segurança, de fortalecimento e convidar a criança a rezar. Faz uma oração. Se você é reikiano, aplica reiki, aplica um passe. Então utiliza os recursos que você tem para envolvê-la em bons pensamentos, porque muitas vezes são situações do espírito que está ali reencarnado, sendo atormentado por inimigos dele, né, da criança, ou seus mesmo. Então isso tem várias situações que podem se desdobrar aí, tá? Agora, da nossa parte, nós adultos, quando sofremos essas interferências tenebrosas do mundo espiritual da maldade, é preciso a gente observar o seguinte: o que eu estou oferecendo de campo mental para que eles possam agir e me atacar e me perturbar. Tem muito disso. Que carga eu estou colocando no meu inconsciente antes de dormir? Será que antes de dormir eu estou vendo noticiário pesado, coisas horrorosas, vídeos terríveis? Como é que eu estou alimentando o meu inconsciente? Porque acontece também disso. A pessoa vê um monte de tragédia, só coisa horrorosa, e quer sonhar com Alice no País das Maravilhas. Aí é difícil, né? Aí a gente observar essa questão. Como é que está a minha vigilância em termos de conduta espiritual? Eu faço oração antes de dormir, que fortalece o meu vínculo com o meu guia espiritual, com os meus aliados, meu anjo de guarda, a divindade, Deus, que seja quem for que eu tenha a minha devoção. Isso cria um fortalecimento. Voltando então, já falei dessas interferências, mas tem a questão das interferências benéficas também, claro. Além de parentes, de entes queridos, existem os guias espirituais, os benfeitores, que vêm através de sonhos nos transmitir mensagens de fortalecimento, de alerta, de observação, de chamada de atenção. Então, quando eu sonho com algo e está tão vivo, tão claro, eu encontrei aquele ser espiritual. Com certeza eu encontrei. Se vocês pesquisarem aí, quantas histórias tem publicadas a respeito de pessoas famosas, muitas inclusive santas e santos, né, dentro da Igreja Católica, que tiveram sonhos. E que nada mais foi que um encontro com outros seres espirituais, né? E diversas outras pessoas, outras experiências aí que nós podemos ter, não só na história, mas na nossa história, com pessoas que a gente conhece. Existem sonhos premonitórios que são de caráter anímico, não são mediúnicos. Ou seja, se uma pessoa tem um sonho premonitório, de premonição, e que é anímico, ela não é médium. Médium ostensiva, médium mais intensa, tá? Ai, Tato, peraí que essa palavra anímico deu um negócio no meu cérebro. O que é anímico? Eu te convido para ir lá no meu canal do YouTube. Tem uma live onde eu abordei o assunto animismo e mistificação. E eu defino o que é animismo, se ele é bom, se ele é ruim, até que ponto ele é bom, até que ponto ele é ruim para o médium. Então vai lá, se inscreve no meu canal, assiste a live, anota, se tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim, tá bom? Então, mas eu vou trazer uma resposta aqui bem rápida sobre o animismo. O animismo é tudo aquilo que é nosso, são as nossas potências, os nossos potenciais, as nossas capacidades, tá? Então tem pessoas que têm a capacidade de, ao dormir, consegue, saindo do corpo, consegue vislumbrar situações que vão acontecer. Tá? Acontece isso mesmo sim. Muitos acontecimentos que estão por vir já estão registrados na energia universal. Nós vivemos mergulhados numa energia universal, que está presente em tudo. Energia ou fluido, como alguns chamam, é a mesma coisa, tá? Então o indivíduo, quando sai do corpo, ele está em sintonia com essa energia universal, com essa energia cósmica, aí ele percebe situações que vão acontecer. E quando ele retorna para o corpo físico, se expressa no seu consciente através de sonhos. Tato, me dá um exemplo. Imagina que você está numa casa de campo.
aquela casa de campo no alto de uma colina. Imagina aí, você está lá, para chegar nessa casa de campo, você está a fim de fazer uma detoxificação de todas as perturbações do mundo. Então você vai entrar numa estrada muito longa para chegar nessa casa de campo. Está lá. Só que você está esperando pessoas. E com um detalhe, quando você foi para casa, ocorreu uma situação no caminho. Você observou que uma erosão que já estava lá, caiu uma chuvinha e desabou o próprio o terreno, né? Desabou o piso, aquela área próxima à erosão. A erosão aumentou e provocou uma situação bem complicada no caminho, impedindo que alguém avance. Você está lá do alto e avista um carro se dirigindo até você, só que lá embaixo. Você do alto olhando lá para baixo é o mesmo tempo, mesmo momento. Só que você já sabe que ela vai, se ela continuar ali, ela vai cair naquele precipício. Você já vislumbrou o que vai acontecer. Percebe? Então isso acontece na vida espiritual. Saímos do corpo físico e tem pessoas que entram em conexão, em sintonia com a energia cósmica do universo, que está presente em tudo, e vislumbra o que vai acontecer. Isso é uma questão muito de relatividade, tempo. O tempo é relativo. O que é passado, o que é futuro, o que é presente. Vai depender da referência. Até Einstein trouxe aí contributos muito interessantes a respeito disso. Então, isso acontece muito no presente, com pessoas que vislumbram situações que vão acontecer. Isso no caso do sonho de premonição, que é de caráter anímico. Agora, existem situações que são de ordem mediúnica, Tato? Sim. E eu gostaria de deixar bem claro uma coisa. Tudo que é mediúnico tem, além do médium, óbvio, intervenção de espíritos ou seres espirituais. Não há comunicação mediúnica, não há transe mediúnico se não houver força espiritual, gente. Eu sou médium, eu tenho sensibilidade mediúnica, mas se não tiver, sou de incorporação, mas se não tiver espírito para incorporar, não vai ter incorporação. Então, para que nós possamos afirmar que algo é mediúnico, precisa ter a participação de espíritos, de forças espirituais. Então, a mediunidade onírica é aquela em que eu saio do meu corpo e, entrando em contato com forças espirituais, eu consigo vislumbrar situações que vão acontecer, porque muitos me trazem, ou eu percebo em situações que eu vou identificar da minha vida ou de outros, e durmo, quando acordo vem aquela premonição. E aí é mediunidade onírica, mediunidade de sonhos, em que através de contato com outros espíritos, entidades, deuses, eu consigo vislumbrar o que vai acontecer. Ok? Tem comentário aqui, enquanto eu tomo um golezinho de água. A Mariana aqui no Instagram está dizendo o seguinte: Tato, tem alguma forma de se proteger durante o sono contra esses espíritos maléficos? Olha, sobre a questão da intervenção que ocorre de espíritos maléficos, né? Eu digo que a maior defesa, existem várias formas de proteção e vai depender do caminho que você segue, do teu conhecimento, da tua prática religiosa. Então existem vários recursos mágicos, espirituais, que pessoas utilizam com efeito para proteção. Mas o que eu digo bastante, que é o que tem a maior proteção que a gente pode ter, cabeça. Tudo começa no pensamento. Então, se a pessoa está sofrendo muita interferência, ela precisa verificar onde está o pensamento dela, no dia a dia. Ah, não, mas eu não penso coisa ruim tanto assim. Então você vai perder tempo para tentar falar para uma pessoa dessa. É só falar assim: cada vez que você pensar em algo ruim, anota no papel, no caderno.
ou num aplicativo e faz um balanço de 24 horas, depois um balanço de uma semana, depois de um mês, e você observa quantas vezes você pensou em coisas ruins. E isso fortalece vínculos e sintonia para ataques de espíritos malévolos. Então, uma boa dica, uma boa orientação que eu posso passar aqui para proteção durante o sono: oração. Invoque seus guias espirituais, principalmente o seu anjo de guarda ou espírito protetor, que é um ser espiritual destinado a te acompanhar nessa encarnação toda. Alguns até ficam depois, né? E que está ali te protegendo. Então, invoca os teus guardiães, faz visualização de proteção no teu ambiente, na tua cama, na tua casa, no teu momento. Digo que assim, naquele momento, a nossa cama é sagrada, né? O nosso quarto é sagrado. É o momento que você deita e você se entrega para o sono. E você está ali, vamos colocar aspas, suscetível. Você está dormindo. Aí você coloca todas as guardas na porta. Põe cerca elétrica, cadeado, põe tudo. Os bandidos e criminosos não vão conseguir entrar. Os encarnados e os desencarnados. Se o teu pensamento estiver neles, em sintonia com eles, convidando-os, eles vão entrar. Tranquilamente. Eu até comentei isso, né? Eles entram. Então é preciso que a gente observe essa questão. Os nossos pensamentos. Uma dica muito poderosa: oração. Aquela oração que parte do teu coração. Ore antes de dormir. Crie esse hábito, porque você já naquele momento estabelece sintonia com os teus e você dorme com grande possibilidade de estar com eles durante o sono e diminuir ataques espirituais. Agora, tem casos que são ataques muito intensos, vigorosos. É a necessidade de uma intervenção espiritual, um tratamento espiritual. Tá bom, Mariana? Tem aqui mais um comentário da Felicidade, minha querida Felicidade, um beijo grande. Dizendo aqui: o que poderá ser sentir que uma pessoa está deitada ao teu lado todas as noites, sendo que durmo sozinha? Bem, como a gente está falando, na verdade isso daí já não é um sonho, né? Isso daí já é uma outra questão, é mediunidade. Você está percebendo espiritualmente um ser, um espírito ali. Está mandando algum recado, algum sinal, tá? Mas a questão, pode às vezes a pessoa sonhar que está com um ser espiritual e acorda, continua vendo. Comigo várias vezes já aconteceram e de vez em quando acontece. Eu estou sonhando que eu estou conversando com uma pessoa, um espírito, e eu dormindo, né? Quando eu abro os olhos e acordo, ele está lá em pé, do lado da minha cama. E já aconteceram várias vezes isso. Eu já me assustei muito, mas eu não tenho medo de espírito, né? Eu tenho medo de barata, como eu já falei para vocês, mas espírito não. Mas alguns assustam, que é como uma pessoa chegasse sem te avisar, né? Você se assusta. A questão maior, para a gente refletir em torno de tudo isso que a gente está trazendo, é ter sonhos que acontecem, me definem como médium, depende. Se nesse processo ocorre interferência de espíritos, sim, é mediunidade. E se for por alguma influência espiritual, eu posso dizer que é mediunidade, tá? Lembrando que nos sonhos espirituais, ou seja, aqueles que a gente sai do corpo, tem experiências no mundo espiritual, há contato com diversos espíritos, diversos lugares, e lembrando, não só com desencarnados. Às vezes você mora no Rio Grande do Sul, mas você tem um colega de trabalho do Amazonas. Vocês fazem parte de uma equipe de trabalho espiritual e vocês se encontram no mundo espiritual todas as terças e sextas, à noite, às 11 horas da noite, ou então à 00:30, está marcado o encontro lá. Geralmente são pessoas disciplinadas para dormir que participam desses trabalhos durante o sono, tá? Desdobrados, fora do corpo físico. Ou então o guia espiritual avisa: você precisa se preparar tal hora para dormir, você vai trabalhar. Ou então o guia não fala, mas ele envolve
numa dormência. Geralmente eles aplicam energias. Aí a gente vai sentindo um entorpecimento, um sono muito profundo e dorme. E vai embora. E aí vai viver as experiências, depois volta e lembra de muita coisa, que são os sonhos espirituais, né? Daí são várias tarefas, atividades, frequenta palestras, estudos, muita coisa que acontece no mundo espiritual. Isso eu estou falando atividades engrandecedoras, mas tem as arruaças da vida no mundo espiritual também, tá? Tanto que tem pessoas que vão para coisas assim, perdem muita energia porque são sugadas por outros espíritos. E aí o que acontece? Volta, acorda. Aí tive um sonho que eu estava assim, numa orgia, e eu estou me sentindo destruído. Claro, se uma pessoa pode sugar energia, imagina um monte, né? Então eu usei esse como exemplo de situações que já aconteceram demais. Eu já vi muita gente assim, isso acontece muito. Vários indivíduos costumam relatar nesses sonhos espirituais situações como essas e encontros, né? Ou recados. Quantas pessoas falam assim, gente, eu sonhei com meu guia. Quem sabe quem é o seu guia espiritual, né? Ela ou ele falando isso, 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 isso. Quem trabalha com oráculos vai no oráculo confirmar por um exercício do discernimento, né? Mas tem pessoas que trabalham tanto essa percepção mediúnica que vai e faz. Agora a gente fala assim, gente, eu sonhei com um ser que eu sonho há anos e sempre falou comigo e me deu força. É um amigo espiritual seu, uma amiga espiritual sua. Com certeza. É possível, Tato, que essa mediunidade, quando é mediunidade, ela fique mais intensa, que eu consiga sonhar mais claramente, constantemente? Sim. Como toda capacidade, toda faculdade, se for treinada, aprimora. A mediunidade precisa ser treinada. Por exemplo, eu sempre uso a questão da inteligência, né? Ou da inteligência ou da fala. Eu precisei treinar a fala para poder aprimorar. A mediunidade é a mesma coisa. Eu preciso desenvolver, trabalhar a minha mediunidade. E aí requer princípios importantes que precisam ser observados nesse desenvolvimento mediúnico. Aí a questão é, você tem que desenvolver mediunidade se você for médium. Será que você tem escolha para dizer não para a sua mediunidade? Porque tem gente que diz, não, não pode não, tem que desenvolver. E o que é esse desenvolver? E aí eu te convido para sexta-feira agora, às 8 horas da noite, às 20 horas, está comigo numa live com o tema Desenvolver a Mediunidade, não sou obrigado. Um tema onde eu vou trabalhar questões em torno do desenvolvimento mediúnico. Será que nós somos obrigados? Será que não somos? Se a gente não desenvolver, o que acontece? Se desenvolver, o que acontece? E o que é, de fato, esse desenvolvimento mediúnico? Eu te convido, sexta-feira, aqui no Instagram, na minha página do Facebook, às 20 horas, para assistir essa live. E te convido também para estar no meu canal do Telegram, Tato Cunha Mediunidade, onde eu encontro o Tato. Clica na minha bio do Instagram e tem lá o link, ou na minha página do Facebook, em Saiba Mais. Te convido também para conhecer e se inscrever. Se inscreve, clica lá nas observações, lá no sininho do YouTube, do canal. E já tem muito conteúdo lá, e os outros que estão vindo, a gente está colocando lá assuntos importantes a respeito da mediunidade. Não entendeu? Com certeza tem algum assunto lá que você pode encontrar e obter as suas respostas. Muito obrigado por estar comigo hoje nessa live abordando os sonhos e no universo da mediunidade. Lembrar que somos todos médiuns, alguns com maior, outros com menor intensidade. A questão é, o que você vai fazer com isso? Qual a importância disso para a tua vida, para o teu eu? Ok? Te aguardo às 20 horas, te aguardo no canal do Telegram e no meu canal do YouTube. Um beijo no coração, um grande abraço e deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Não. Olha, minha querida irmã, minha mãe amada estão presentes. Um beijo no coração de todo mundo. Não pude ver quem está online, mas mandando esse abraço e até sexta-feira.
Tchau, tchau. Gratidão. Muito obrigado.